Olá, seja muito bem-vindo ao canal Devinfra. Esse que é muito mais do que um canal, uma comunidade compartilhando conhecimento com você, certo? E eu sou o Wilton Guilherme e neste vídeo é a nossa primeira aula do nosso curso de Containers Docker para iniciantes, certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, curso de Containers Docker para iniciantes. Mas primeiramente, o que são containers, né? Containers são unidades padronizadas de software que empacotam o código de uma aplicação e todas as suas dependências como bibliotecas e arquivos de configuração, permitindo que a aplicação seja executada de maneira consistente em qualquer lugar. Então, os containers em tecnologia, assim como a gente pode ver nessa imagem, né, um timoeiro aí levando diversos containers aí entre um continente e outro, que são diversos produtos, né? Pensa que ele acaba tendo a capacidade de suportar uma carga muito grande, né, dentro de um único navio, por assim dizer. Então os containers funcionam da mesma forma. O jeito que a gente tem hoje em tecnologia para utilizar diversos pacotinhos do nosso software que a gente coloca dentro desses containers. Em um único servidor eu posso ter N containers, tá? Então pensa se eu tiver um servidor que eu consigo colocar ali para ser executados 10 containers, eu posso ter cada cliente acessando um container diferente ou 10 clientes acessando cada container ali, e daria uma margem muito grande ali de clientes, e isso nos ajudou muito em escalabilidade e resiliência das aplicações nos dias de hoje, tá? Mas em tecnologia, essa questão do container, a gente se refere meio como se fosse um servidor virtualizado, mas ele acaba sendo um passo depois. Ele é uma evolução da virtualização que a gente chama de containers, né? Ou seja, você consegue colocar o seu software, todas as bibliotecas, arquivos de configuração, fechou e ele acaba ficando portável, você consegue executar ele em diversos ambientes de nuvem, em diversos servidores que suportem a execução de containers, certo? E para a gente conseguir também chegar até os dias de hoje, é importante a gente entender que os containers têm também um pouquinho de história, né? Ele começou ali em meados de 1979, quando foi em 82 implantado dentro do BSD como CH-root, que era totalmente dos containers que a gente conhece hoje. Depois ali para 2000, né, pode ver que teve um salto aí depois de muitos anos, voltou-se a falar de containers em tecnologia. E aí foi quando veio o Jails, né? Ele trabalhava com um sistema meio de aprisionamento, chamavam jaulas, né? Em vez de containers. Aí veio o Solaris, depois o OpenVZ, o Open Virtuoso, também foi muito utilizado por diversos providers ali que entregavam sites para os clientes nessa época. Depois aí a gente teve em 2007, em 2006 o Process Container, 2007 o cgroups, que também foi um outro cara que deu uma mudança também na forma da gente enxergar containers, porque ele acabou impulsionando, e foi quando no próximo ano ali 2008 nasceu o Linux Containers com o LXC, e esse foi uma das primeiras implementações para gerenciamento de containers em Linux, tá? E ele utilizava tanto cgroups quanto namespace, funcionava no único kernel, diretamente no kernel, sem a necessidade de você aplicar pacotes, certo? E aí quando foi ali em 2013, a gente teve ali o Docker, né? O Docker é uma empresa e acabou se explodindo ali na sua popularidade pela facilidade, né? Uma das coisas que muitas vezes as pessoas que vêm ali da parte de sysadmin que acaba não se preocupando, que é como os desenvolvedores vão utilizar essa ferramenta. Então, eu acho que o Docker conseguiu pensar muito bem nisso e facilitou, né? Deixou muito easy peasy isso para que os desenvolvedores utilizassem, e com isso ganhou aí um mercado muito grande e se oficializou como hoje uma das ferramentas mais poderosas aí para tanto desenvolvimento de software quanto para escalabilidade de aplicações, certo? Voltando aqui, quais são as principais características dos containers, né? Isolamento, porque um container ele acaba sendo como se cada container fosse um único servidor. Portabilidade,
porque ele acaba sendo muito leve, muito fácil de você transportar, então você pode rodar na sua máquina local, você pode rodar isso na Amazon, no Azure, no Google, sempre o mesmo container. Claro que tem algumas características que precisa ficar atento, mas no padrão nada que tenha que ser mexido na sua aplicação para executar nesses ambientes, com exceção variáveis de ambiente, que realmente isso é um problema gigante quando se fala de um lado para o outro, porque não é uma melhor prática você também empacotar dentro do seu container as suas secrets, as suas senhas, porque você pode ter um problema de segurança muito grave, tá? E ele também tem uma eficiência no uso de recursos também muito grande, porque você pode ter N containers bem pequenos que suportam muitas requisições web, né? Então por isso que também acabou dando muita força para o uso de microserviços, mas se você não tem uma boa administração e uma boa orquestração, cuidado, porque pode virar uma bagunça o seu ambiente e ao invés de os containers vir ajudar, pode muito piorar o seu cenário, tá? Rápida implantação, porque como eu falei, eles são pequenos, então muitas vezes uma aplicação pode ter ali 100 MB, 200 MB, 1 GB e ainda assim hoje com a internet de alta velocidade é algo extremamente rápido para você baixar uma imagem. E até porque as ferramentas de container existentes hoje, elas trabalham muito com cache. Então acaba que você já tem uma boa parte da sua aplicação e ela tem ali atualização de snapshots e os pacotes começam a ficar cada vez menores para você baixar, porque ela faz utilização muito boa desse cache, certo? E também a orquestração, então ferramentas como Docker Swarm, OpenShift, Kubernetes são extremamente robustas para gerenciar milhares de containers, tá? O Docker Swarm caiu bastante no desuso, até mesmo pela sua complexidade, mas Kubernetes ainda é uma das ferramentas mais utilizadas e a gente vai pegar uma hora para falar aqui nesse canal também. E quais são os benefícios que os containers têm nas operações de tecnologia? Isso é muito importante, tá? Porque quando a gente fala de operações de tecnologia, todo mundo está envolvido nessa hora, porque tanto o código que foi desenvolvido, passou por teste, por QA, por um monte de coisa, chegou na hora que está em produção, rendendo, fazendo com que a sua empresa, que é a empresa que você trabalha, ganhe dinheiro, né? Todo mundo precisa olhar. E os containers, ele acaba nos ajudando a manter consistência, tá? Escalabilidade, agilidade no desenvolvimento, aonde você tem ali desde do ambiente de desenvolvimento, teste, até produção. O container é da mesma forma, né? Digamos que você pode ter o mesmo servidor, então acaba muito com aquele negócio de na minha máquina funciona quando você utiliza o container para desenvolvimento até produção, tá? E ambientes também que são fáceis de reproduzir. Pensa que você precisa preparar um ambiente para fazer um teste do caos, qualquer teste que você pode precisar aí em massa, tirar o seu ambiente do ar. Com os containers você consegue, e orquestradores você consegue fazer isso de uma forma muito simples, certo? E as tecnologias mais populares aí quando se fala de container, então que é difícil muitas vezes desassociar, tá? É Docker e Kubernetes. Então muitas vezes até eu me pego falando, containers Docker e tal, mas containers é uma coisa, Docker é uma empresa que ajudou desenvolvendo e popularizou essa tecnologia. Kubernetes, hoje um dos maiores orquestradores utilizado aí pela maioria das empresas para orquestrar containers, e o Podman, que também está vindo aí como para substituir o Docker quando a gente fala de desenvolvimento, para você conseguir executar localmente, até porque o Docker está com alguns problemas de licenciamento, então agora tem licença personal, licença para empresas, então ainda está um pouco confuso esse mercado e as empresas acabam que nem utilizam, porque para você utilizar na sua casa pode ser de graça, mas pode chegar na sua empresa ter um problema para utilizar aí as versões existentes do Docker, certo? Então, pessoal, para essa aula é isso, para a gente falar aí, só para dar um start, um pontapé para a gente começar a falar de Docker, e a partir da nossa próxima aula vai ser 100% mão na massa, vamos aprender como utilizar essa ferramenta, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para sua carreira, seja você desenvolvedor, seja você analista de dados, seja você sysadmin, para qualquer um hoje trabalhar com containers se virou quase igual trabalhar com banco de dados e desenvolvimento algoritmos, né? É quase que essencial e o básico para se trabalhar com tecnologia hoje, certo? E se você gostou desse vídeo,
deixa aí, dá uma curte, deixa seu like, se inscreve no nosso canal também, ajuda, fortalece a gente, certo? E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!